Sim. Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, espero que o áudio esteja bem para vocês e estou grato a Deus. Praticamente, já que essa aqui é o meu retorno de live, praticamente é aqui com você, tá? E faz um tempo realmente que a gente está um pouco ausente, foi devido a problemas de saúde e também nós estávamos em viagem, estabelecendo um trabalho lá em São Paulo. E, graças a Deus o trabalho já está funcionando, do Senhor, né? É uma congregação, e isso demandou muito tempo, logística, viagem, enfim. Então, foi devido a isso, mas a partir de janeiro nós vamos estar retomando, né, os trabalhos na medida do possível. Nós fazíamos 4 lives, né? Era quinta, sábado, domingo e segunda, né? Nós vamos, como a gente vai fazer um curso de capacitação ministerial, então a gente vai começar só nos sábados. Eu estou vendo o horário porque final de semana para a gente é muito corrido. Os irmãos sabem disso, a gente que trabalha, que prega, preside ministério, então é muito corrido para a gente. Mas eu estou feliz, tá? Estou muito feliz de estar aqui com as minhas irmãs, os meus irmãos, devendo muitos roxos que são é, do nosso conhecimento, do nosso agrado, e a gente fica feliz de alguma forma, poder estar somando com vocês, somando com a obra de Deus. Isso não tem preço. A gente poder, de alguma forma, ser útil, né, para Deus e para os irmãos. Então, a gente fica muito feliz. Eu agradeço o convite que a Jaque, a Joyce também vieram no meu PV, estavam falando no outro número que eu uso só aqui no WhatsApp, no notebook, eu estava no aparelho, e aquela foi uma guerra, né? Mas tudo vai se ajustar, né, no nome do Senhor. Eu tinha me debruçado sobre o Salmo 126 para ministrar sobre ele, mas o Senhor ventilou algo no meu coração, e Deus é aquele que levanta, Deus é aquele que ergue, tá? Deus, ele, ele é um Deus de oportunidades. Deus é um Deus, não vou dizer de segunda chance. Deus é um Deus de várias chances. E eu estava escutando aqui, interagindo, escutando aqui, e Deus me lembrou um texto e eu quero compartilhar com vocês. E outra oportunidade, a gente trabalha o Salmo 126, versículo por versículo, né? Eu tinha me debruçado sobre ele, que é o Salmo de gratidão, mas eu quero que você abra a sua Bíblia em João capítulo 15. João, Evangelho de João, Evangelista João, capítulo de número 15, ah, o versículo de número 1, e vamos até ah, o versículo número 7. João 15, de 1 a 7. Deus ministrou muito forte isso no meu coração, né? Eu estava aqui, porque assim, a gente se prepara, a gente ora, a gente estuda e vai fazer a nossa parte, mas é o Senhor que tem a palavra para um momento. E eu quero estar ministrando para vocês. João 15, de 1 até o versículo 7. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim, quem não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que produz fruto, ele polda, para que produza mais fruto ainda. Quanto a vós, já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir, se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como um ramo, e secará. Tais ramos são apanhados e lançados no fogo,
e se queimam. 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Amém? Que o nosso Deus, por bondade e misericórdia, né, traga iluminação aos nossos corações para que possamos compreender a palavra. Ah, esse capítulo de João, né, ele é muito conhecido, muito citado, muito falado. E quando eu olho para esse capítulo, eu vejo, eu dou asas à imaginação da minha fé e começo a ver as expressões faciais, o momento em que eles estavam, porque Jesus, a partir do capítulo 14 de João, Jesus ele está a caminho do Getsêmani. Então, do capítulo 14 por diante, até o final do Evangelho de João, toda a narrativa foi a caminho do Getsêmani. Então, Jesus ele está dando aqui como que instruções finais, né? Relembrando e instruindo seus discípulos para aquilo que eles iriam enfrentar, ah, por aquilo que eles iriam passar. Eles iam presenciar, ver, né? E iriam passar, que seria a prisão de Jesus, seria o martírio de Jesus, a crucificação e então assim a ressurreição. Então, se vocês observarem que a partir do capítulo 14 de João, Jesus ele começa a trazer à mente dos discípulos a importância da permanência. Porque, na realidade, muitas pessoas elas pegam esse capítulo 15 de João e colocam ele como o capítulo da frutificação. Em parte, o é verdade, mas o cerne, se você observar com mais detalhe, com mais atenção, a tônica desse capítulo aqui não é o fruto, não é a frutificação, mas é a permanência. A permanência é o fator determinante e crucial para a frutificação. Então, quando chega aqui no capítulo 15, o que me chamou a atenção foi quando Jesus ele começa a dizer para os discípulos, para trazer uma. Foi muito pedagógico isso aqui que Jesus ensinou. Né? Então, Jesus trazendo uma lição, falando daquilo que é próprio do entendimento dos discípulos do seu tempo e da sua época, falando sobre videira. Se nós olharmos e formos, se tivéssemos tempo de falar de vários tipos de árvores, de plantas, né? A imensidão é grande da simbologia daquilo que pode ser tratado. Mas quando se trata de videira ou oliveira, tem o seu peso e o seu lugar. Tratando-se de videira, no Antigo Testamento, na visão judaica, tá? A videira é uma representação clara do povo de Israel. Você pode pegar Jeremias, Isaías, falando justamente da videira que frutificaria, que era o povo de Israel. E quando nós olhamos isso, nós vamos ver que nesse processo da construção de Israel como videira, se perdeu. Por exemplo, você pega Êxodo, capítulo 19, a partir do versículo 1 até o versículo 5, o Senhor vai estar tratando com Moisés a respeito do destino e do futuro do povo de Israel, né? O que eles seriam diante do Senhor. Então, vocês vão pegar lá, depois você que está anotando, você lê com mais propriedade, com mais calma, a partir do versículo 4 e 5, Deus vai estar falando para Moisés, dizendo assim, olha, diga para o povo, o meu povo, que eles serão um reino sacerdotal, eles são uma nação santa, embora toda a terra seja minha, eu tenho os escolhidos para esse propósito. Então, a partir de Êxodo 19, versículo de 1 a 5, nós vamos observar o chamado de Israel, que era um chamado para atrair as outras nações. E o condicionamento desse chamado era a ingressão ou a participação dentro da aliança. E qual era a aliança? A circuncisão. Os irmãos já sabem o que é circuncisão, não se faz necessário pontuar aqui o que é a circuncisão. Então, o condicionamento para participar desse chamado era estar na circuncisão, era ser circuncidado. E o objetivo desse chamado era para que essas nações
fossem atraídas ou chamadas ao Deus Todo-Poderoso, a Jeová, a Yahvé, como queiram chamar. E Deus, de forma poderosa, abundante, de forma misericordiosa, graciosa, iria abençoá-los de uma forma imaginável, transcendente. Você pega isso em Deuteronômio capítulo 28, né? As bênçãos que Deus derramaria sobre o povo de Israel. Mas essas bênçãos que seriam derramadas, ou que seriam trazidas para o povo de Israel, não tinha a finalidade em si mesmo para simplesmente abençoar o povo de Israel. Pelo contrário. A questão era, Deus iria os abençoar para lhe dar condicionamento e despertar nas outras nações de como de como Israel era próspera, um povo agrícola, rurícola, um povo que era escravo, um povo que não era de guerra, mas no entanto um povo que conquistava. Enfim, tudo aquilo que Deus teria propositado para o povo de Israel seria como que para chamar a atenção das outras nações que estavam ao seu redor. Então, a missão de Israel seria uma missão centrífuga, uma missão que atrai. Israel iria, pelas bênçãos de Deus, pelo poder de Deus, pela manifestação da presença do Eterno, não seria pela Shekinah, mas pela Kavod. Esquece essa história de Shekinah de Deus, não. A ideia que as pessoas falam de Shekinah é totalmente errada. A conotação da bíblica mesmo é Kavod. Kavod quer dizer a presença real, a presença é o peso, a presença manifesta. Então, Deus se manifestaria de uma forma tão clara, explícita, de uma forma tão poderosa, que impactaria as demais nações. Tanto prova, você pega Josué capítulo número 5, capítulo número 6, que quando os espias eles chegam, né, na cidade de Jericó, Raabe, ela diz, ó, já sabemos quem é o Deus de vocês e já ouvimos falar do que ele tem realizado sobre vós e em vós. Enfim, então Deus constitui Israel com um propósito. Deus chama Israel para este fim e lhes dá as condições necessárias para cumprir essa missão. Pois bem, o tempo passa e nós vamos observar aqui na história de Israel, nós vamos ver que Israel, ela perde a visão, perde o foco e perde o propósito. Ela se desvincula daquilo que Deus havia chamado. Se você observar, adentrando um pouco aqui no Salmo 126, este salmo ele está incluído justamente no pós-exílio. Israel é levado para o cativeiro, tá certo? Primeiro, foi levado pelos persas, depois foi preso por Babilônia, rei Ciro que vem e traz libertação quando domina a Babilônia. Quando Israel é levado para o cativeiro, Israel cai numa desobediência, porque Israel já tinha perdido a visão da proposta do Senhor. Se você pega Juízes, o último capítulo e o último versículo, vai dizer que Israel, cada um fazia como lhe apraz. Aí então veio a divisão do reino do norte, né, que ficou as 10 tribos de Israel, que ficou com Jeroboão, e Roboão faz a tribo do sul, que foi Judá e Benjamim. Pois bem, por que eu estou trazendo essa ambientação contextual para você entender? Que Israel tinha uma chamada, e a chamada de Israel era atrair as pessoas para o eterno. Nesse processo da construção da nação e da manifestação religiosa do povo, Israel se perde no caminho. Israel ela perde o alvo, Israel ela perde o foco. Tanto prova que você pegar na sua Bíblia, algumas Bíblias têm, outras não, mas geralmente as Bíblias têm aquela lacuna entre Malaquias e Mateus. Há uma lacuna, né? E muitas Bíblias ali tem aquela folha em branco ali, não é simplesmente para anotação, mas é um período chamado período interbíblico. É um período do silêncio que entre Malaquias e Mateus houve um silêncio de 400 anos, onde Deus deixou Israel no anonimato, deixou Israel escanteada, deixou Israel sem falar com Israel. Não havia lei, não havia interpretação, não havia revelação, não havia profecia, não havia profetas. 400 anos de silêncio. Pois bem, por que eu estou dizendo isso? Porque Israel ela se perde. Então, Jesus ele vem, e nesse período aqui,
quando Israel ela estava subjugada pelo Império Romano. Então Jesus, quando ele fala, eu sou a videira verdadeira, Jesus está dizendo, olha, aquilo para qual Israel foi propositado para realizar e não cumpriu, eu sou aquele que vou cumprir e que em mim se cumprirá todo o desígnio do Pai. É isso que Jesus está falando. A gente está dizendo, ó, Israel decepcionou Deus, Israel falhou na missão, Israel deixou de estar no propósito eterno, mas eu não. Eu sou aquele do qual tudo foi profetizado. Em mim se cumpre todas as profecias desde o Gênesis, Gênesis 3:15, né? Que vai dizer que da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Jesus estava dizendo, de tudo aquilo que foi falado em mim, eu sou a videira verdadeira. Jesus está dizendo que aqueles que não permanecem no propósito e que não permanecem no direcionamento do Pai, saem da visão, eles deixam de ser verdadeiros, eles passam a ser mentirosos. Jesus estava dizendo, Israel, apesar do nome, apesar da genealogia, apesar da promessa, apesar da aliança, eles estavam fora e eles estavam como o quê? Uma videira mentirosa. Mas Jesus, quando ele fala, eu sou, oh glória, eu sou a videira verdadeira, Jesus pelo menos está dizendo uma coisa para eles. Tudo aquilo que eu estou fazendo, tudo aquilo que eu estou falando, tem base, tem fundamento, tem autoridade. Porque em mim não há dolo, em mim não há engano, em mim não há mentira. E vocês podem descansar naquilo que eu falo e naquilo que eu sou, porque eu sou o verdadeiro. Observe que ele fala, eu sou a videira verdadeira. Essa palavra eu sou é a mesma palavra que Deus designa para Moisés. Diga para Faraó, eu sou o que sou. Essa palavra eu sou, ela tem um peso de dizer assim, eu sou aquilo, eu fui o que sou e o que serei eternamente. Isso fala da eternidade, isso fala do senhorio, isso fala dos atributos incomunicáveis de Deus, a sua onisciência, onipresença e onipotência. Quando ele fala eu sou, ele se iguala na sua essência e naquilo que ele está fazendo ao mesmo pé de igualdade do Pai. Então Jesus está virando para os discípulos dizendo assim, olha, vocês não têm o que se preocupar comigo. Em mim vocês podem confiar. Em mim vocês podem descansar. Então ele fala, eu sou a videira verdadeira, e ele fala, e o meu pai, meu Deus, que coisa maravilhosa, é o agricultor. Observe a parceria de Jesus com o Pai. Se você pega João capítulo 14, eu poderia citar dezenas de versículos aqui, mas eu quero citar o João 14:1, que é muito conhecido. O que diz o texto João 14 e o versículo 1? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Observe que Jesus ele bota sempre um paralelo e ele bota-se sempre ao lado do Pai na sua ação, na execução do propósito do eterno. Então, quando ele fala assim, eu sou a videira verdadeira, ou seja, em mim vocês podem confiar. Por quê? Porque a minha base é fiel. A minha base é real, a minha base é sustentável. Por quê? Porque o fundamento em que foi projetado foi no Pai. Então, Jesus está dando todos os requisitos, está dando todo o condicionamento para os discípulos terem base e terem estrutura. Então, esse é o primeiro ponto que espero que o tempo nos dê para nós trabalharmos verso a verso. Mas, primeiro ponto que nós queremos estar trabalhando, que você entenda, meus irmãos, minhas irmãs, e que infelizmente, nesse contexto evangélico, evangeliquez, nesse contexto cristão, gospel, como queiram chamar, que hoje é tanta nomenclatura, né? E com essas nomenclaturas, eu observo que a identidade cristã está se esvaindo, né? Muitas pessoas não sabem o que são, não sabem se identificar, tá essa balbúrdia, né? Tá essa confusão. Então, o primeiro ponto que eu quero tratar, o que Jesus quer dizer para os discípulos, é dizer que em mim vocês têm referência, em mim vocês têm fundamento, em mim vocês têm base, em mim vocês podem confiar, em mim vocês podem descansar. Então, uma das coisas que é fundamental para a construção de uma casa, de um prédio, é base, é alicerce. Se você pega Mateus capítulo 7, a partir do verso 22,
Jesus já falou dos dois construtores, o prudente e o insensato. A passagem não precisa ser citada porque vocês conhecem. Então, Jesus está trazendo ao coração do discípulo segurança, trazendo ao coração do discípulo estabilidade. O que mais nós temos observado e mais nós temos visto são cristãos desmotivados, cristãos desnorteados, cristãos sem perspectivas, cheios de dúvidas, cheios de arguras na alma. Nós vemos uma crise e eu fico pensando, mas por quê? Não deveria acontecer isso na vida dos cristãos. Não sabe quem são. E se eles não sabem quem são, é porque eles não conhecem a quem serve. Irmãos, uma das coisas que eu sempre prezo quando eu ensino na igreja, quando eu ministro, quando eu tenho oportunidade de falar, quando Deus me direciona a falar, eu sempre vou estar falando isso. Irmãos, se nós não temos uma compreensão clara de quem é Deus, de quem é Jesus, baseado naquilo que as Escrituras nos ensina, o nosso relacionamento com Ele é comprometido. Porque a vida cristã, ela não é baseada simplesmente de emoções, de sentir, Não. A vida cristã não é sensitiva. A vida cristã é relacional. Vou repetir para você isso. A vida cristã não é sensitiva. Ah, eu estou sentindo, eu sinto, eu estou sentindo. Né? O que eu mais vejo, pessoal, eu estou sentindo, faz parte, é real. Essa é a questão da alma, da psique, da pneuma, da axé. Então, axé é carne, corpo, alma e espírito. Mas a vida cristã, o relacionamento é baseado em relacionamento, não simplesmente a questão sensitiva. Então, eu costumo dizer, irmãos, que nós temos que ter um cuidado muito grande. Porque, irmãos, um cristão que ele não sabe definir a sua fé em Deus e não sabe definir Deus na sua fé, ele tem problemas relacional com o Senhor. É a mesma coisa que um casal, tá? Em que eles não sabem quem são, o marido não sabe nada sobre a mulher não sabe nada sobre, não tem intimidade, não tem afinidade, não tem cumplicidade, é um casamento fadado ao fracasso. Porque relacionamento. Então, a vida cristã com o Senhor é baseada nisso. De eu saber quem é o Senhor. De eu ter essa confiança no Senhor, não simplesmente por bênção ou que Ele possa me dar, mas independente, apesar das bênçãos, eu sei quem é o Senhor. Eu me relaciono com o Senhor. Eu sei defender a minha fé. Eu sei defender a minha confiança no Deus que eu sirvo. Hoje, infelizmente, se você sentar para conversar com o irmão, irmãs, e perguntar quem é Deus, as pessoas vão tutubiar, as pessoas vão parar para pensar, vão gaguejar, e não é muito complicado isso, irmão. As pessoas não saber definir quem é Deus pelas Escrituras. Eu não estou falando aqui de teologia, não estou falando aqui de teologizar Deus, não é isso. Mas eu estou falando de convicção. O que Jesus, quando ele fala, eu sou a videira verdadeira, Jesus está lançando luz na mente e no coração daqueles discípulos para que eles possam ter convicção por aquilo que eles vão passar. Porque a partir deste momento que Jesus está indo para o Getsêmani, eles não teriam mais a presença do Pai. Eles não teriam mais, aliás, não teriam mais a presença de Jesus. Eles estariam, abre aspas, por conta própria, naquilo que tange no seu caminhar e no seu trilhar, na continuidade da obra. Então, Jesus, a primeira coisa que Jesus faz é trazer segurança, trazer convicção. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. É nesta base que nós, como cristãos, devemos fundamentar o nosso relacionamento com o Senhor. Foi nessa base, ainda que Jesus fala que sem Abraão conhecê-lo, mas ele viu o dia dele. Que Abraão confiou no Senhor, independente do que iria acontecer. É uma base de relacionamento. É isso que nós precisamos, e Deus está ministrando muito ao fluir de direcionamento aqui, que nós, nesses últimos tempos, como nunca, precisamos ter um relacionamento sadio com o Senhor, não simplesmente pelas emoções, por sentir,
mas por convicção. Eu sempre digo, amados irmãos, amadas irmãs, que você querer basear um relacionamento com o Senhor por simplesmente sentir alguma coisa, isso é perigoso, porque se o seu estado emocional, né, ele é influenciado, né, por circunstâncias que nos cercam, isso é problemático, porque se eu estou vivenciando uma situação boa, agradável, o meu estado emocional ele vai ter um pico de dopamina lá em cima. Eu vou estar maravilhoso, as minhas emoções vão estar fluindo. Mas se eu tiver um problema, aí que está. Qualquer que seja de natureza, o meu estado psíquico e emocional, ele pode ser abalado e é abalado. A questão da minha percepção de quem é Deus vai ser também abalada. Por isso que nós não devemos viver ou nos fundamentar por aquilo que nós sentimos. Nós temos que nos basear por aquilo que nós cremos. É a fé um fundamento. Hebreus 11:1. Se você pega Hebreus 11:6, a Bíblia vai dizer que é este elemento de relacionamento. Vai dizer, Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima, olha relacionamento, porque aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e é o quê? Galardoador, ou seja, recompensador daqueles que o buscam. Então, isso é fundamental. Essa base, esse estreitamento baseado na convicção, não simplesmente é uma questão emocional. Então, Jesus, a primeira coisa que ele está trazendo aqui, ele está trazendo segurança. Jesus está trazendo estabilidade psíquica, emocional e, sobretudo, espiritual. Aleluia! Aleluia! Se você, irmãos, tirar a base ou a questão emocional de muitos cultos, para muitas pessoas, não vai ter fundamento, não vai prestar, não vai ter razão. Quando eu falo a questão emocional, tire certos movimentos, tire cânticos, tire a parte que trabalha a nossa emoção. Irmãos, eu não estou aqui suprimindo a questão emocional. Ela é forte, ela é importante. Ela tem o seu lugar no reino de Deus. Mas o que eu quero dar aqui ênfase é que, ao invés de ser dada muita voz e vez à questão emocional, precisa-se ter base relacional de convicção, de consciência. O nosso relacionamento com Deus é baseado em consciência, em razão. Romanos 12, versículo 1 e 2, Paulo fala: rogo-vos, pois, meus irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? O vosso culto racional. É uma questão de entendimento, uma questão de compreensão. Então, Jesus dá seguridade. Então, vamos lá, sua Bíblia está aberta? Vamos lá, irmãos. Vamos lá. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Ponto. Jesus fechou a questão. Ponto. Aí, Jesus agora vai trazer um posicionamento e uma tônica em relação agora aos seus discípulos e aqueles que o seguem. Todo ramo, olha só, todo, tá? Todo ramo. E aqui não tem acepção, tá? Não tem acepção. Por quê, irmãos? Porque aquele que está em Cristo se torna um com o todo. Então não há maior, menor, não há mais importante, não há quem floresce melhor, não. O segredo não é o fruto, o segredo é a permanência. Muitas pessoas trocam aqui nesse texto. Ah, você tem que frutificar. Não, 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 não. O texto trata de permanência. Porque, irmãos, mais importante do que o fruto é a permanência. Porque fruto é resultado da permanência. E isso faz toda a diferença. Então ele fala: todo ramo, deixa eu olhar o horário aqui para não estourar. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o quê? Corta. Eu amo esse texto, eu amo esse texto. E todo ramo que produz fruto, ele poda, para que produza mais fruto ainda. Eu fico olhando, a missionária Jaqueline,
Quando as pessoas pegam esse texto e começam a pregar, eu faço, Jesus, não deixa ele por esse caminho. Me dá uma aflição. Eu faço, meu Deus, e quando eu tenho oportunidade e a pessoa aceita, eu vou lá conversar, eu vou explicar. Irmãos, é muito usado esse texto, dizendo que aquele que não frutifica, Jesus lança fora. Aquele que não dá fruto, Jesus arranca. E o texto não está falando isso. Quantas pessoas, gente, quantas pessoas foram martirizadas, foram torturadas, foram pisadas, foram execradas, isso mesmo, execradas pela falta de compreensão desse texto. Jesus aqui, ele não está dizendo que vai lançar fora. Eu não sei por quê, eu não sei se é por causa da questão da semântica, a questão gramatical, da morfologia, da filologia das palavras do texto, porque os tradutores não colocam de forma como é para se colocar. Porque Jesus não está dizendo que aquele que não dá fruto, ele vai lançar fora, de jeito nenhum. O texto não quer dizer isso. Observe comigo que quando ele fala todo ramo em mim que não dá fruto, ou corta, essa palavra cortar no grego é ainon. Ainon não é cortar, jogar fora. Ainon é tirar de uma posição e colocar em outra. Ainon tem a ideia de levantar. A palavra ainon tem a ideia de erguer. A palavra ainon tem a questão de posicionamento. A ideia aqui que o texto traz, Jesus ele está sendo muito didático, pedagógico com os discípulos. Jesus está falando algo próprio que é comum deles. Jesus está dizendo que existe aquele ramo que, por algum motivo, ele está numa posição, algo aconteceu que está lhe impedindo, meu Deus, está lhe impedindo de trazer à tona todo o potencial que há nele para frutificar. Jesus aqui, em hipótese alguma, está dizendo que corta. Ele está dizendo, todo ramo que é em mim, que não dá fruto, ele levanta, ele muda de posição, ele coloca no lugar correto. Essa que é a ideia do texto, irmão. Essa que é a ideia do texto. Eu pergunto aos senhores e senhoras aqui, se assim fosse, quantos de nós, se não, todos nós, já estaríamos cortados? Porque aqui, quem de nós permanentemente frutifica? Quem de nós permanentemente dá fruto? Ninguém, irmãos, a começar de mim. Se fosse nessa tratativa do texto, como é colocado, todos nós há muito tempo estávamos fora. Mas não é. Eita glória! Quantos que estão na videira, mas, por motivos inúmeros, deixaram de frutificar? Por motivos inúmeros, deixaram de cumprir o seu propósito, mas estão na videira. Irmãos, guarde isso no seu coração. Enquanto estiver ligado à videira, há milagre. Aleluia! Enquanto se estiver ligado à videira, há esperança. Enquanto se estiver ligado à videira, há levantamento. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Quantos obreiros, quantas mulheres, quantos homens, quantos jovens. Meu Deus, vem à minha mente aqui uma retrospectiva, introspectiva. Quantos casos já vi, eu mesmo passei, e ver pessoas invocar esse texto, e dizer, ó, não está frutificando, vai ter que ser cortado mesmo. Meu Deus do céu, não é isso que Jesus está falando. O que Jesus está falando é, esse galho, esse ramo, ele tem potencial. Esse galho, esse ramo, ele pode dar mais, mas como ele está, da forma como ele está, na posição que ele está impedindo ele. A questão não é que Jesus corta, é que Jesus pega, aleluia, esse galho, dá suporte e posicionamento para que ele frutifique. Quem sabe eu tenho essa plena convicção na minha alma, que quando uma palavra de Deus ela é ministrada,
ela não é trazida ao vento ou de forma por coincidência. Ah, Deus está trazendo a palavra, talvez esteja aqui, não. Quando ele traz a sua palavra diretiva, explícita, clara, é porque alguém precisa ouvir e está nessa condição. Você que está aqui por algum motivo que é alheio à sua vontade, não nos interessa saber, o Senhor sabendo isso basta. Você não tem frutificado como deveria frutificar. Você não tem produzido como deveria produzir. Observe que todo ramo que em mim que não dá fruto, ele corta. Observe que o dar fruto, tá? O verbo dar aqui está numa ação do presente contínuo. Observe que todas as palavras de Jesus falar sobre frutificação está no presente contínuo. E isso indica que esse galho, esse ramo, em algum momento da sua vida, da sua existência, da sua permanência, ele frutificou. Mas no percurso da história aconteceu algo que lhe paralisou, que lhe travou e que lhe inibiu para que ele produza. Mas, eita, mas ainda que ele não esteja produzindo, mas ainda que ele esteja numa posição que não lhe faz produzir, ele não é descartado. Por quê? Porque ele está ligado à videira. Aleluia! Você que está aqui, que alguma área no seu chamado, no ministério que Deus lhe confiou, até mesmo na sua caminhada cristã, no seu devocional diário, no seu culto diário, porque culto não é momento de 2 horas, o culto é um padrão de vida, culto é um estilo de vida. Eu sempre costumo dizer que quando é que começa o culto? Os irmãos falam 7 da noite, 8 da manhã. Não, não, não. O culto, ele começa a partir do momento que as suas faculdades mentais, a sua razão está em funcionamento. E quando é que isso está? A partir do momento que você acorda. Quando você acorda, a sua razão está em pleno vigor. Então, é a partir desse momento, quando você acorda, que o seu culto começa. Quem sabe no decorrer da sua vida, e eu queria chamar você, pelo Espírito Santo, a fazer uma retrospectiva de 5, 10, 20 anos, não sei, 30 anos, naquela caminhada que você tinha de oração, de consagração, de jejum, de leitura da palavra, de congregar, de estar na reunião com os santos, naquela vida devocional. O que foi que aconteceu? Que lá atrás, que você vivenciou hoje não é mais tão real. Eu fico vendo às vezes, amados, como nós precisamos, porque a gente tem uma tendência, às vezes, a gente entra no fluxo, da maré, e a gente passa o tempo e a gente vai amadurecendo na fé, a gente vai amadurecendo no conhecimento, vamos subindo, vamos dizer assim, de níveis, enfim, e a gente vai como que se engessando, a gente vai como que se pedrificando, autopetrificação, né? A gente fala, mas não é mais assim, porque assado, não é assim, meu Deus, a gente fica se engessando, e a gente perde aquela essência, né? Vamos dizer assim, daquele neófito, do novo convertido, aquele ardor. Eu tenho paixão de orar, eu quero estar na igreja, eu quero evangelizar, eu quero ganhar alma, eu quero ir para vigília, eu quero ir para monte, eu quero escola dominical, eu quero estudo, sabe? É aquela pessoa que, não vai dizer que vou dizer infernizar, mas que aperreia o pastor. Pastor, a igreja está fechada, cadê a chave? Eu já estou na porta, o culto começa de 7h30. 10 para as 7, o cara já está na porta. Pastor, cadê a chave? Eu quero estar no culto. É aquele que dá glória, aquele que é avivado, aquele que contribui, aquele que soma. É? Mas passa o tempo e a gente entra muitas vezes no merasmo, na mesmice, e é que é um dos perigos muito grande, muito grande. E eu falo isso como um pastor, porque tem vivenciado nessa caminhada aí de vamos para quase, passamos já de 4 décadas, eu sei o que eu estou falando, e aí muitas vezes as pessoas, muitas vezes nós também, a gente entra num piloto automático. Isso que é um perigo muito grande. Nós adentrarmos e caminharmos no piloto automático. Fazemos as coisas por fazer, fazemos porque já está acostumado, porque já sabemos, e sem propósito, sem aquela paixão, sem aquele fervor, sem aquele ardor, sem aquele entusiasmo.
né? Sem aquele vigor da alma, aquele fervor, como Paulo fala, devemos ser fervorosos no espírito, e aí por inúmeros motivos, ah, e na sua maioria a culpa é nossa mesmo. Hoje o que as pessoas mais fazem é terceirizar a sua culpa. Ah, eu sou assim por causa de fulano, eu sou assim por causa de Beltrano, eu sou assim por causa do pastor, né? As pessoas terceirizam, né, os seus fracassos, os seus erros, a sua mesmice, a sua apatia, a sua indolência, a sua frieza. Não, somos nós mesmos. Então, você que está aqui, que em alguma hora, que eu tenho plena certeza que alguém aqui, o Espírito Santo está sinalizando, dizendo, ó, isso aqui, ó, tá lembrado? Você está trazendo à tona na sua mente. Não estou aqui para julgar-te, não estou aqui como juiz, estou simplesmente aqui como arauto, estou como mensageiro. Eu quero lhe dizer que o mensageiro não é digno de pancada, não bata no mensageiro. Receba a palavra, e eu falo isso com muito temor, com muita humildade, com muita seriedade, com muita gravidade, porque essa palavra também me toca. Essa palavra também é respeito a mim também. Então, muitas vezes, irmãos, nós entramos num frenesi, né? Entramos no oba-oba, entramos na onda, né? As pessoas gostam muito de onda. Na década de 90 era aquela Deus é fiel, depois está amarrado. Aquele jargão, a gente gosta muito de entrar na onda, na onda, na onda. E muitas vezes, nessa onda que a gente entra, a gente muitas vezes vai surfar e se esquece da essência, se esquece da onde nós saímos e o porquê. Então, reveja, reveja. Tem um hino que Marilene canta, ela diz assim: quero trazer à memória, fazer uma retrospectiva. Ela canta esse hino, e toda vez que ela canta, ele me toca. Então, Jesus, aqui, quando ele fala, todo ramo em mim que não dá fruto, ele corta. A boa notícia é que nós, né, homens e mulheres, a humanidade, nós como homens, e homem aqui no sentido de humanidade, nós como homens, nós somos muito seletivos, nós somos muito criteriosos e em alguns casos temos que ser sim, mas se depender de nós, quantos galhos, olha, se depender de nós, e vamos ser sinceros, se depender de nós, naquilo que tange na videira que é Jesus, só ficaria nós e algumas pessoas do nosso ciclo de amizade. O restante nós cortávamos todo mundo. Ou não é, Jaque? É verdade. É verdade, irmãos. Olha, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Escute isso. O lugar onde o evangelho é mais evidenciado é aonde aqueles que nós não gostamos, aqueles que não nos entram, que são indegustáveis, porque existem pessoas que são intragáveis, é aí que o evangelho tem que ser evidente. Olha onde Jesus está levando a palavra aqui. Tá? Tem gente assim, eu não vou com a cara de fulano. Tu não tem com a cara de ninguém, não. Tu tem com a tua cara. Eu vou com a minha cara. Mas é aí que o evangelho tem que ser evidenciado. E vamos ser sinceros, dependesse de nós, tem muitos galhos que por mim não estavam. Mas eu não sou Jesus. Jesus é Jesus. Amém, irmãos? Ele fala, todo ramo que estando em mim que dá fruto, aleluia! Porque o segredo não está no ramo, o segredo não está no fruto do ramo, o segredo está na videira, está enxertado, aleluia! Bendito seja o nome do Senhor, aleluia! Todo ramo que em mim que não dá fruto, ele o corta, ou seja, aí não, ele levanta, ele muda a posição. Irmãos, Deus, sabe o que muitas vezes a nossa problemática é que nós somos muito, mas muito complacente conosco. Nós somos misericordiosos demais conosco mesmo. Nós, muitas vezes, tem pessoas, claro, cada um com um grau de intensidade, mas as pessoas acham que elas são as primeiras da lista de Deus.
Nós achamos que nós somos o suprassumo e que nós somos o xodó de Deus. Em detrimento, eu falo isso, em detrimento do outro. Nós somos bondoso, caridoso, misericordioso, paciente. Nós somos longânimos conosco. Nós somos, oh bendito seja o nome do Senhor e o teu, meu filho. Você é o xodó, menino. Mas fulano, Jaque, vamos ver o nome da irmã Helena, irmã Irânia, a irmã Mara, Jéssica, a missionária Rose? Não, não. Só a graça. A gente só acha que só nós somos alvo da graça de Deus. E se esquecemos que o outro também é alvo da graça de Deus. Jesus está dizendo, independente de como o ramo esteja, se ele está em mim, é eu que vou levantar, é eu que vou tratar, é eu que vou mudar. É o meu pai que vai trabalhar na vida dele. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Quantas pessoas, aleluia, aleluia, quantas pessoas que já passaram pela nossa vida como pastor, como eu como pastor e como pessoas que são obreiros passaram e alguém dizia: "O senhor está dando voto de confiança a esse camarada aí?" Mas rapaz, esse camarada, pastor, pastor, o senhor não está vendo não? Eu disse, estou vendo. Mas eu não sou o dono dele não, quem é o dono dele é Jeová. E quem vai cuidar dele é Jeová, e quem vai tratar dele é Jeová. Quantas pessoas e que, quando eu entendi esse texto, a minha visão relacional com as pessoas mudaram. Porque, irmão, nós somos muito preconceituosos, essa aqui é a verdade. Nós somos muito seletivos. Oh meu Deus do céu, meu pai. E principalmente nessa época. Irmãos, eu não compactuo. Isso não me entra. Não é a questão de opinião, é uma questão de convicção bíblica. Não me entra. Ah, fulano me fez isso, eu não quero conversa com ele. Ele lá, eu. Isso não me entra pela Bíblia. Não existe Bíblia. Ah, eu não tenho amnésia. Sim, Deus também não tem amnésia, mas te aceita, te perdoa e não te lança fora. E Jesus disse: amai como vosso Pai ama. E agora? Não foi Jerusa, não tem se tiver nenhuma irmã Jerusa, pelo amor de Deus. Não foi Jerusa, Genival Lacerda, nem Zé Buchudo. Foi Jesus de Nazaré que falou. Isso não me entra no meu coração. E eu tenho autoridade para falar isso. Sabe por quê? Eu já contei aqui, eu acho que já contei. Eu tive um problema muito sério com meu pai na minha adolescência e foi muito sério. Eu não fui criado com ele e eu tive raiva, uma raiva mortal contra meu pai. Resumo da ópera: me converti. Não era criado com ele, não vivia com ele, ia para a igreja. E um ódio mortal do meu pai. Eu não conseguia orar, não conseguia ser pleno no reino de Deus. Fui estudar a Bíblia e Deus disse assim: você tem que perdoar e pedir perdão. Você tem que perdoar e pedir perdão. Foi um ano de luta isso no meu coração. Mas um dia eu resolvi, eu disse: é eu que tenho que fazer isso. Resumo da ópera. Pedi perdão ao meu pai, me reconciliei. Hoje, meu pai é pastor. Na época ele não era. Eu tive o prazer, na igreja que eu pastorei, meu pai veio de Natal, pelo trabalho da igreja dele, e eu tive o prazer de ministrar Santa Ceia ao lado do meu pai. Hoje eu posso falar disso com autoridade. Não é de ouvir falar, não é coisa coach, não é coisa de internet, não. De experiência. Não, biblicamente não existe. Ah, eu perdoo, mas não quero conversa. Eu perdoo no reato laço. Não, não, não. Está errado. Ah, cuidado quem você coloca na sua mesa. Está errado. Não é isso que o evangelho nos ensina. Você pode até não concordar, é o direito que ele assiste, mas você não pode dizer que eu estou mentindo. É o que a Bíblia nos ensina. Porque, irmãos, nós temos a tendência de querermos sermos levantados, mas não queremos levantar outros. O que seria do apóstolo Paulo se Ananias tivesse a percepção e a visão de que muitos cristãos têm hoje? Ananias não tinha ido ser um instrumento de Deus na vida do apóstolo Paulo. Ei, ei, meu pai, para você, para mim, muitas vezes, alguém
Nós olhamos aquilo que ele faz, aquilo que ele é no presente, e não é mentira. Ele é aquilo, ele faz aquilo, ele tem aquele caráter distorcido. Mas nós só conseguimos enxergar ali. Nós só conseguimos enxergar a sua ofensa, nós só conseguimos enxergar o seu caráter distorcido. Mas Deus, aleluia, ele veio na frente. Ananias, Atos 9, ficou preocupado, versículo 10. Meu Deus, o Senhor, Deus, ele é para mim um vaso escolhido, aleluia! Entenda, meus amados irmãos, que não é só você que é vaso escolhido, não. Aquele que está do teu lado, ainda que ele esteja prostrado, ele continua sendo um vaso escolhido. Bendito seja o nome do Senhor. Mas nós, nas nossas tradições, nos nossos engodos, nos nossos achismos, na nossa, abre aspas, bolha, fazemos a nossa seletividade. Se eu fosse, vou fazer uma pergunta retórica, não precisa me responder. É clássico. Dos discípulos, quem você excluiria? Qual quer dizer, Judas? Outro não, João. A gente ia mudar o time de Jesus. Mas Jesus nos dá uma lição. Escute isso. Aleluia. Jesus nos dá uma lição. Que aquele que está nele, não importa se o galho é grosso, é fino, é alto, é bonito, se o fruto é maior, a questão não é o galho em si. A questão é do galho estar enxertado na videira. Já passou muitos crentes na minha vida que eu vou dizer a coisa para você, eu já tive vontade de esganar. Tive. Já teve ovelha que já me levou para o hospital. Eu estava pregando, Jaque, me segurar, me deu uma dor de cabeça e eu passei mal. Acabou o culto, fui para o hospital. A pressão 21/19. Da raiva que eu passei com aquela ovelha. O estresse. Mas mesmo assim, esse que nos estressa, esse que nos machuca, que tira o nosso senso, nos tira do centro da razão, se ele está em Cristo, se ele está enxertado em Jesus, é o agricultor que vai tratar com ele. É como eu sempre falo, João tá por aí, qualquer coisa, se passar o tempo, levanta João aí, tá? Ele aí, ó. Esqueça ele não. Ah, é como eu costumo dizer, Jaque, que a gente faz assim, ó. A gente acha que as coisas, os problemas, só acontecem com os outros. Mas nós se esquecemos que para os outros, nós também somos o outro. A gente se esquece. Meu Deus, são 7 versículos. Eu tenho que parar com isso. A gente só fica na introdução, meu Deus. Mas não sou eu, vou fazer o quê? Jesus me dá, abre a minha mente e a gente fica ali, Deus vai trabalhando e queria trabalhar mais outros textos. Todo ramo que em mim que não dá fruto, ele corta. Aí ele fala, e todo ramo que produz fruto, ele polda. Observe, irmãos, que tanto quem não dá fruto e quem dá fruto estão no mesmo pé de igualdade, apesar da frutificação. Vou repetir para você. Quem frutifica e quem não frutifica, independente do fruto, estão no mesmo pé de igualdade. E qual é? Eles estão enxertados. Eles estão em Cristo. Enquanto estiver enxertados, irmãos, tem solução. Eu abro um parênteses. Eu não comungo, não concordo na questão em que alguém que abandonou a fé, apostatou da fé, está no mundo, está na bagaceira, a pessoa diz, eu estou desviado da igreja, não de Jesus. Mentira. Aí é outra questão. Cortou, saiu mesmo. E o perigo é grande com isso. Grande demais. É outro caso. Então Jesus fala, todo aquele que... E todo ramo que produz fruto, ele poda. Para quê? Para que produza mais fruto ainda. Uma questão, uma situação é que um não está conseguindo frutificar.
o outro está frutificando, porém, precisa de poda. Precisa de poda. O que a polda faz? Eu estava vendo sobre essa questão, e é interessante. A questão da poda, além de limpar, de limpar o ambiente, de trazer, de tirar o impedimento para o crescimento, né, daquele ramo, o fator determinante não é só a limpeza externa, mas o que é produzido internamente. Com a polda, estimula a produção da seiva. E essa produção da seiva, ela é fundamental para o crescimento e para a produção. Muitas vezes, situações, outros galhos que não frutificam, ou galhos ou folhas, né, que impede que ele está produzindo, ele produz, mas ele tem um potencial maior, muito maior para produzir muito mais. Então, a polda, ela serve para, vamos dizer, não vou dizer destravar, mas a polda serve para liberar toda a potencialização ou a capacidade que aquele galho, que aquele ramo tem para frutificar. E aí poderíamos trazer muitos exemplos práticos, né? Muitas vezes nós estamos na igreja, estamos frutificando, o negócio está bem, mas algumas coisas estão nos limitando, algumas coisas estão nos travando, algumas coisas estão nos parando. Então, se faz necessário que o pai, o agricultor por excelência, nos leve à circunstância, permita situações, e essas situações não são situações para nos matar, mas são situações para a polda. Já observou, irmãos? Eu não vejo Paulo fazendo isso, eu não vejo Jesus fazendo isso, os discípulos fazendo isso. Nem no Antigo Testamento tem essa mentalidade. Você já observou o quanto hoje os cristãos, abre aspas, dão poder demais a Satanás? Aconteceu situação, é o diabo, está amarrado, ou Satanás do inferno. Tudo, a maioria das coisas é o diabo. Você já parou para pensar que a maioria das coisas que muitas vezes acontecem na sua vida é a polda de Deus? Ainda que Satanás seja o seu cachorro na coleira, como dizia Martinho Lutero, que o diabo é um cão raivoso na coleira de Deus, que ele vai até onde Deus permite ele ir. Já parou para pensar que muitas das situações de percas, de enfermidades, de problemas, de dores, de arguras que acontecem na tua vida, é uma polda de Deus para a sua vida, para a minha vida? Infelizmente, hoje, há uma supervalorização da ação do diabo. Quando eu leio a Bíblia, a mentalidade, tanto judaica, rabínica, como a mentalidade do cristianismo, não era esse o entendimento. Ainda que o mal viesse a acontecer, a calamidade viesse solapar as vidas, eles entendiam que havia um direcionamento e havia uma permissão e que Deus estava no controle. No Antigo Testamento nós vemos Jó. Jó entende e diz para sua esposa: não receberíamos o bem de Deus, não recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal de Deus. A mentalidade era outra. Ainda que o mal viesse sobre eles, eles entendiam que havia um propósito de Deus para a sua dor, para a sua lágrima. Observe Abraão, quando Deus pede a Isaac como sacrifício, apesar de forma diretiva, Abraão disse: é obra do diabo? Não. É do Senhor. Você já parou para pensar que muitas vezes o que você está passando hoje, embora, abre um parênteses, Jaque, infelizmente hoje muitas pessoas, eu sempre tenho falado isso, eu estou na prova de Deus, mas não é prova, é colheita. Tem muita gente que está passando por situações que não é prova, é colheita. Nem é permissão, é colheita. Não ouviu conselho, não buscou direcionamento, não foi prudente, não ouviu avisos, não tomou decisão certa, aí vem coisas acontecendo, tá dizendo que é prova. Não, é colheita. Mas na maioria das vezes, irmãos, deixa eu falar. Será que aquilo que você está passando não é uma polda de Deus para tratar você, para chamar, para despertar um alerta, sinalizar, dizer, ei, olha o que tu caísse, olha o que tu está fazendo aí, volta ao primeiro amor, volta. Então, finalizando aqui, então nós vemos situação de quem é cortado, quem está prostrado, quem está frutificando, Deus cria situações, e aí vem o versículo 6. Se alguém, estou terminando já, se alguém não permanece em mim,
será lançado fora. Aqui que está lançado fora. Aí será arrancado, será realmente, literalmente cortado. Porque a questão é a permanência. Permanecer. Enquanto se estiver em Cristo, ainda que esteja prostrado, Deus levantará. A minha oração nesta hora, o meu desejo, o meu anelo, é que permaneça em Cristo. Essa é a minha primeira petição. Permanecemos em Cristo. Permanecemos no Senhor. Com pouca força, tuas dificuldades, permaneça. Porque as pessoas ficam muito preocupadas em frutificar e não têm a preocupação de permanecer. Lembre-se, mais importante do que frutificar é a permanência, porque é a permanência a motriz geradora para a frutificação. Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo continue nos ajudando e que esta palavra ela ache guarida no teu coração. Que o doce, meigo, carinhoso, amigo Espírito Santo, aquele que nos faz entender, que nos traz iluminação, ele seja ativo sobre a tua mente e sobre o teu coração. Que Deus em Cristo nos abençoe. Obrigado, irmã Jaque, pela confiança. Obrigado por nós estarmos participando. E vamos voltar mais vezes, sim, para estar cultuando, não só para falar, mas para ouvir também, para aprender, em nome de Jesus. Um abraço, Shalom Adon, Baruch Hashem. Obrigado, irmã Jaque.